Americana organiza, né, um encontro e tanta gente se dispõe a fazê-la e vem no momento até de descanso, em princípio, né, de uma parte das pessoas no final de semana. E está, por exemplo, eu cheguei cedo e já via antes até da abertura das portas um número imenso de pessoas. Esse é um belíssimo sinal. Afinal de contas, eu não vim aqui hoje dizer como enganar as pessoas a qualquer custo, como corromper o recurso público, como desviar as nossas tarefas. Nós viemos falar de educação. E quando você tem essa demanda, essa procura imensa, é um sinal de que há uma esperança ativa e, acima de tudo, que a Americana e região tem interesse sim na temática. Portanto, não se deve apenas ao fato de eu ser um educador um pouco mais conhecido, se deve especialmente pela temática que é trazida e que, portanto, ocupa, né, um espaço bom dentro da cidade e que a faz debater. A Americana tem uma tradição um pouco desses debates, né, não é a primeira vez, a primeira vez que eu aqui vim para uma discussão como essa, já faz mais de 20 anos, em outros momentos também elas aconteceram, mas agora, numa situação em que é necessário, inclusive, como foi feito, a criação, entre aspas, de 2 sessões, né, de modo que as pessoas pudessem ser mais atendidas, isso, acima de tudo, é honroso. Sobre a questão da reorganização das escolas, qual é o seu ponto de vista? Isso melhora ou Que a Secretaria de Estado de Educação cometeu um equívoco, não na ideia em si, que ela não é descartável. Né? Ela não pode ser do modo como eles pensaram, na totalidade, mas ela tem pontos de acerto em relação ao ordenamento, né, daquilo que são os blocos de aprendizagem e de organização. No entanto, o modo apressado e pouco participativo que ela organizou, ela acabou oferecendo uma causa, né, oferecendo uma bandeira a quem se sentiu de fato prejudicado dentro das circunstâncias. Então, houve um equívoco de procedimento, né, e isso impediu o debate dentro da rede estadual. O que significa que a rede, nesse momento, ela está um pouco turbulenta. Talvez o secretário de Estado, que é um homem inteligente, devesse recuar nesse momento dessa questão e fazê-la num outro instante depois de um debate mais longo. É claro que quem é eleito tem o direito, né, de implantar mudanças, mas não quando ela mexe, né, tão profundamente com milhares de pessoas. E por isso, mesmo que a ideia, né, tenha, assim, dentro dela vários pontos que são importantes para a organização, ainda assim, né, houve aí um assodamento, um apressamento e uma ausência, né, de participação. Portanto, o resultado aí está. Professor, é curioso que algumas escolas que não estão, né, nesse programa de mudança do governo também aderiram aí ao movimento solidário. Sim. É um sentimento que a gente há muito tempo não via no estudante, né? Pois é, aquilo que o governo talvez não desejasse, mas acabou sendo uma coisa boa, né, espero que isso possa ser aproveitado, é como eu dizia, oferecer uma causa. Né, fazia tempo que os jovens não tinham assim, uma causa mais direta em relação a se organizar, a estruturar. Os movimentos do Brasil em junho de 2013, eles foram abortados, né, pelos democracidas, né, que entraram em cena destruindo, queimando e, portanto, afastaram, apavoraram um pouco as pessoas. Agora não. Agora as comunidades se organizaram, fizeram algumas alianças e acho que o diálogo não só ele é necessário, como ele é extremamente pedagógico nesse momento. Já não é mais uma questão só das escolas que serão afetadas, é a questão da rede estadual, portanto, exige mais inteligência por parte do governo. O senhor fala em pedagógico, né? Do ponto de vista pedagógico, a mudança é interessante? Ela pode ser quando nós organizamos aquilo que permite um ordenamento que não seja só uma distribuição espacial. Isto é, que haja a possibilidade de se fazer, por exemplo, com essa concentração, que os professores tenham contato entre eles e resolver uma outra questão, para não separar os professores que estão, por exemplo, de 1º ao 5º ano, né, num lugar daqueles que vêm depois na sequência, de modo que eles acabem não se encontrando. Se isso acontecer, haverá um prejuízo muito forte. Então, afora o reordenamento espacial do território das aulas, é preciso também que, se isso for implantado nessa população acatar, se providencie situações em que os docentes das várias unidades se encontrem, para a gente não ter o esfacelamento da unidade do trabalho. Bom, senhor... E a postura dos alunos, como o senhor avalia? Os alunos é curioso, porque muita gente vem falando em invasão de escola, isso é despropositado. Né? Não é casual que boa parte dos desembargadores vem negando quando há uma demanda por parte do poder público de retomada, né, com o nome de reintegração de posse. Há uma suposição curiosa, que é imaginar que quem na qual escola está, que a sustenta com seus tributos, que ele não seja proprietário dela e que nesse momento o governo perdeu a posse.
né? Claro que não, já não era do governo. Aquela escola pertence àquela comunidade, pertence a cada um de nós. Por isso, chamar de invasão é um termo absolutamente torto. Falar em ocupação, sem dúvida, é isso mesmo. É uma ocupação de um espaço que não pode ser degradado, depredado, que não pode bloquear o acesso de pessoas, porque isso chega a um nível que é muito agressivo, mas, de fato, né, aquilo que os alunos hoje fazem é algo que ensina de um lado, alerta de outro, e mais do que tudo, essa ocupação ela é há muito tempo que os jovens não tinham uma circunstância em que poderiam ter ideia do trabalho comunitário, da partilha das tarefas, da capacidade da limpeza, né? Por isso, é assim, né? Se a Secretaria de Estado souber aproveitar essa circunstância, vai sair daí melhor do que entrou.